Costumavam me chamar de Rosália Queiroz, ou pelo menos chamavam antigamente. Hoje em dia, às vezes me sinto como uma sombra na própria casa que dediquei minha vida a construir. Uma fotografia desbotada na parede. Ninguém se lembra do nome por trás dela. Um hábito que persiste muito tempo depois que a razão para ele foi esquecida. Passei a vida inteira cuidando deste lar, mantendo o fogo aceso para que nunca se apagasse. Pensei que isso fosse amor, até o dia em que percebi que o calor que mantinha todos os outros unidos nunca chegava verdadeiramente a mim. Posso te perguntar uma coisa? Você já deu tudo o que tinha apenas para descobrir que não restou nada para si mesma? E então chega o dia em que o silêncio pesa mais do que qualquer palavra. Quando a rendição e a resistência são separadas por um único suspiro. Quem você será nesse momento? A história que estou prestes a contar? Essa é a minha resposta. E não começa com um estrondo. Começa com um sussurro no meio de uma festa cheia de risadas. Meu filho disse: Não se sente aí. Esse lugar é para a família de verdade. Ele não disse alto. Apenas alto o suficiente para eu ouvir. Alto o suficiente para eu entender. Alto o suficiente para que eu nunca esquecesse. A festa estava sendo realizada na casa que passei a vida inteira construindo. 2 andares, telhado envelhecido pelo tempo, um quintal onde a grama crescia livre. Lembro-me de cada centavo que foi investido aqui. Cada tijolo que coloquei com minhas próprias mãos, a maneira como meu marido costumava consertar o toldo sob a luz amarela da varanda. Lembro-me do primeiro choro de Evandro, no quarto à direita da escada. Cada arranhão, cada canto, cada tábua do assoalho tem minhas impressões digitais. Mas, ultimamente, eu me sentia como uma hóspede em minha própria casa. Um pensamento tardio. Ontem à noite, na véspera da festa, eu estava quietamente ansiosa. Não conseguia dormir. Uma corrente de ar entrava pela janela. Fria. Fiquei deitada, imóvel, olhos abertos, olhando para o teto, banhada pelo brilho fraco das luzes da rua lá fora. Então eu ouvi a voz de Cíntia, baixa e amarga, vindo do quarto deles. Depois a de Evandro, cortante e cansada. Eles pensaram que eu estava dormindo. Ou talvez apenas pensassem que eu tinha me acostumado tanto ao silêncio que não ouviria mais nada. Já chega! Cíntia disparou. Ela nunca vai embora. Então teremos que fazê-la ir, respondeu Evandro. Ela não tem o direito de ficar aqui. Meus dedos apertaram a ponta do cobertor. De quem é o nome na escritura, afinal? Ele perguntou, incerto. Nós combinamos, não combinamos? Cíntia murmurou. Não faça cena, apenas mantenha ela feliz. Vamos passar pela festa. Depois falamos com o advogado, colocamos ela em uma casa de repouso, fazemos ela assinar a liberação. Houve um longo suspiro. Meu filho, o mesmo garotinho que uma vez sentou no meu colo com leite no queixo, estava suspirando de frustração com a ideia de remover a mulher que o criou da casa que ela construiu para ele. Ele acha que sou velha. Ele acha que esqueci. Ele esquece as noites em que sentei ao lado de sua cama quando sua febre estava alta. As manhãs em que varri o quintal antes do nascer do sol, fiz o café da manhã e pedalei para o trabalho para pagar sua mensalidade. Ele esquece que cada canto desta casa está encharcado com meu suor. E o que ele não sabe é que esta casa ainda leva o meu nome. Fiquei em silêncio até as vozes pararem. Nenhuma lágrima veio, mas algo se quebrou silenciosamente por dentro. Então hoje, enquanto a casa está vestida com balões azuis e brancos e toalhas de mesa de renda impecáveis, sinto-me pesada. Estou na cozinha, com farinha ainda grudada nas mãos, observando os convidados empilharem presentes de lojas de grife na mesa. A sala está barulhenta com risadas, brindes e parabéns. Eu não sou o centro deste mundo. Sou apenas uma passante, e logo talvez nem isso seja. Vejo Cíntia do outro lado da sala, a mão descansando em sua barriga redonda. A criança que logo chegará, aquela com quem pensei que compartilharia a alegria. Carrego a bandeja de salgadinhos caseiros pela multidão,
Ninguém se afasta. Ninguém oferece ajuda. Coloco-a na longa mesa, limpo as mãos com um guardanapo e é quando vejo. A cadeira no centro da sala, coberta com uma renda branca delicada, um assento de honra para Cíntia, o lugar para onde todos os olhos, todas as câmeras se voltarão. Dei um passo em direção a ela, depois outro. Minha mão roçou o encosto da cadeira e Evandro veio. Mãe, disse ele suavemente, olhos baixos. Não se sente aí. Esse lugar é para a família de verdade. Aquela frase, empilhada sobre tudo o que ouvi na noite anterior, foi o corte final. Parei, deixei minha mão cair. Sem perguntas, sem argumentos. Olhei para ele por mais tempo do que o normal. Tempo suficiente para ver a maneira como ele evitava meu olhar. Tempo suficiente para entender mais do que eu jamais quis. Assenti como uma velha árvore na varanda, balançando com dignidade silenciosa, sem sorriso, sem palavras. Virei-me, caminhei pela multidão. Ninguém me parou. Ninguém chamou meu nome. A escada esperava no canto. Cada degrau rangia enquanto eu subia. A música e as risadas desapareciam atrás de mim. No final do corredor, meu quarto, aquele para o qual me mudei depois de dar a eles a suíte master. Abri a gaveta. Meus dedos encontraram imediatamente. A pasta azul gasta. Dentro, a escritura, os papéis do seguro, os documentos bancários, tudo em meu nome. Rosália Queiroz. Tirei uma folha. Letras em negrito no topo, notificação de desocupação. O espaço na parte inferior esperava por uma assinatura e uma data. Peguei a caneta. Minha mão estava firme. Escrevi a data de hoje. Assinei meu nome com cuidado. Dobrei. Coloquei em um envelope pálido. Selei. Sem nome do lado de fora. Apenas 2 palavras. Parabéns. Não demorei. Apenas mais um momento na janela. Ouvindo o vento farfalhar as folhas. A velha amendoeira na frente estava trocando as folhas. Cada folha caindo lentamente, espiralando para a pedra rachada. Peguei o envelope, desci as escadas. A festa não tinha perdido o ritmo. Risadas, copos tilintando, papel de embrulho rasgando. Caminhei por tudo aquilo, invisível. Ninguém olhou para cima. Cheguei à mesa de presentes. Entre as caixas brilhantes e sacolas chiques, coloquei meu envelope. Pequeno, simples, mas mais pesado do que qualquer outra coisa ali. Endireitei a postura, dei uma última olhada ao redor. Ninguém notou. Ninguém perguntou aonde eu ia. Virei-me, caminhei até a porta da frente. Os degraus de tijolo estalaram sob meus pés. A luz da tarde derramava longas sombras sobre a grama amarelada. Tirei minhas chaves do bolso. Tranquei a porta da frente. O som ecoou nítido. Final. Meu carro estava estacionado 3 casas abaixo. Caminhei devagar. Uma pequena bolsa pendurada no ombro. Não trouxe nada além de algumas roupas, alguns itens essenciais, aquela pasta e memórias que ninguém queria lembrar. Deslizei para o banco do motorista. Liguei o motor. Sem rádio, sem luzes, apenas o zumbido baixo de algo começando. No espelho retrovisor, a casa encolheu, a porta ainda escancarada, figuras se movendo lá dentro, risadas flutuando pelas frestas. Eu não olhei para trás. As ruas estavam quietas. O sol se inclinava abaixo, estendendo raios suaves pela calçada. Virei na estrada principal. O carro avançou suave e constante, levando consigo a poeira e todas as coisas que não tinham mais lugar na minha vida. Abri a janela. O vento do oceano entrou, salgado e frio. Emaranhou meu cabelo, trazendo consigo o cheiro do mar, de grama selvagem e do passado. Pensei na noite em que nos mudamos pela primeira vez, chaves na mão, olhos cheios de esperança. Pensei nas moedas que contei para a mensalidade da faculdade, nos jantares que comi sozinha, nas noites em que Evandro gritou: "Mãe, fica fora da minha vida." Eu costumava pensar que o tempo poderia desgastar o ressentimento, mas não desgastou, apenas me desgastou.
Não estou com raiva nem amarga, apenas vazia. Tão vazia que não há mais espaço para palavras. Algumas coisas não se perdem em uma tempestade de lágrimas. Elas desaparecem em tardes silenciosas, em olhos que desviam o olhar, em uma frase sussurrada baixo o suficiente para matar o que um dia existiu. Não se sente aí. Esse lugar é para a família de verdade. Dirigi para longe. Deixei para trás o barulho que nunca significou nada. Não esperei para ver o que aconteceria a seguir. Eu fui embora, mas o que deixei para trás não seria tão fácil de ignorar. Meu filho deve ter rasgado o envelope rotulado. Parabéns depois que a festa acabou, olhando para o papel dentro como se fosse a primeira vez que percebesse que a casa nunca tinha sido verdadeiramente dele. Eu não estava lá para ver. Depois que saí, me hospedei em uma pequena pousada à beira da estrada, fora da cidade, tentando juntar o que restava de mim. Minha mala continha apenas algumas mudas de roupa e a pasta azul. Na manhã seguinte, assim que o sol nasceu, meu telefone tocou. Era Evandro. Sua voz estava em pânico, misturada com raiva. Mãe, que diabos você está fazendo? O que aquele papel significa? Significa exatamente o que diz, respondi. Minha voz estava firme. Até eu me surpreendi. Você não pode fazer isso. Essa é a nossa casa, minha e da Cíntia. De quem é o nome na escritura? O silêncio de Evandro foi longo e frio. Então ele murmurou por entre os dentes cerrados. Você precisa vir para casa. Precisamos conversar. Não vou voltar, eu disse. Se você quiser conversar, virá até mim. Dei a ele o endereço. Cerca de 1 hora depois, eles apareceram. Evandro parecia amarrotado, sua camiseta amassada, olheiras escuras sob os olhos. Cíntia vinha logo atrás, com o rosto gelado, embora eu pudesse ver a preocupação logo abaixo dele. Eles se sentaram à minha frente no quarto simples da pousada. Mãe, a voz de Evandro havia suavizado. Sabe, Cíntia e eu precisamos daquela casa. O bebê vai nascer a qualquer dia agora. Tomei um gole de água. Aquela casa, eu disse calmamente, ainda está no meu nome. E aquela carta dá a vocês 30 dias para fazerem os arranjos. Cíntia agarrou a mão de Evandro. Você não pode simplesmente nos jogar fora assim, disse ela. Você é a mãe dele. Você vai ser avó. Olhei diretamente para ela, depois me virei para Evandro. Meu filho me disse que eu não era família de verdade, eu disse. Então não devo nada à família de verdade que ele escolheu. O quarto ficou imóvel, sem fôlego. Depois de uma longa pausa, Evandro se levantou. Você vai se arrepender disso. Ele puxou Cíntia pela mão. Nenhum dos dois disse mais uma palavra enquanto saíam. Os dias que se seguiram foram silenciosos. Sem ligações. Sem mensagens. Comecei a pesquisar o processo legal, caso eles se recusassem a sair por vontade própria. Certa tarde, bateram à minha porta. Era Dona Dalva, mãe de Cíntia. Ela entrou numa nuvem de perfume barato. Alguns anos mais velha que eu, com cabelos loiros brilhantes e unhas vermelhas lustrosas. Rosália! Ela arrastou a voz. Ouvi tudo sobre isso. Parece que você está dificultando a vida das crianças. Convidei-a a entrar educadamente. Eles precisam de espaço, continuou ela, colocando sua bolsa de grife na mesa e me dando um olhar como se eu fosse algo grudado na sola do sapato dela. Eles estão começando uma família. A última coisa de que precisam é ficar sobrecarregados com uma velha. Você deveria realmente fazer a coisa certa. Dei um leve sorriso. Eles querem a casa, eu disse, mas não a pessoa que a construiu. Dona Dalva deu de ombros. Honestamente, quem quer morar com alguém preso no passado? Você já deveria estar procurando uma casa de repouso agora. Pelo menos ela disse diretamente. Eu preferia isso. Melhor do que os sorrisos fracos de Evandro ou a crueldade açucarada de Cíntia. Eu me levantei. Obrigada por passar aqui, mas tenho coisas a fazer. Ela franziu os lábios e saiu, não sem me lançar um último olhar condescendente. Eles acham que vou quebrar.
que um pedaço de papel não é suficiente, mas esquecem que perdi meu marido quando Evandro tinha 4 anos. Eu o criei sozinha, sem ajuda, sem apoio, apenas eu e aquela casa. Não preciso da aprovação de ninguém, apenas silêncio e uma folha de papel que se sustente no tribunal. Algumas feridas não sangram, mas são afiadas o suficiente para cortar uma vida inteira. O aviso de 30 dias que deixei para trás veio e se foi. Evandro e Cíntia não mostraram sinais de mudança. Cada vez que eu passava pela casa à distância, as portas permaneciam fechadas, as cortinas puxadas. O silêncio deles parecia menos negação e mais um desafio. Entendi então que uma carta de uma velha mãe não tinha peso suficiente. Era hora de a lei falar. Entrei em contato com o Dr. Ricardo Almeida, um velho amigo do meu falecido marido e agora meu advogado. Depois que expus tudo e entreguei a escritura em meu nome, ele olhou para mim e assentiu. Você tem plenos direitos sobre a propriedade, Rosália. Vamos proceder conforme a lei. Alguns dias depois, uma ordem oficial de despejo com o carimbo vermelho do escritório do Dr. Ricardo foi enviada por correio registrado direto para as mãos de Evandro. Desta vez, não era um aviso de sua mãe. Era um documento legal com um prazo, 1 semana. Não apareci pessoalmente. Ricardo cuidou de tudo. Fiquei no meu quarto da pousada e esperei. Durante aquela semana, Evandro ligou algumas vezes. Sua voz havia mudado, não mais zangada ou segura de si. Havia súplica agora, histórias de como as coisas estavam difíceis. Cíntia estava para dar à luz a qualquer dia. Eles não conseguiam encontrar outro lugar. Ele disse que eu estava jogando minha própria família na rua. Eu ouvi, não interrompi, mas também não prometi nada. Vocês tiveram 30 dias, Evandro. Eu disse calmamente. Agora, meu advogado falará com vocês. Cíntia ligou também. Ela soluçou ao telefone, me chamando de sem coração, dizendo que eu estava destruindo a felicidade deles, que o bebê não teria um teto sobre a cabeça. Quando o bebê nascer, eu disse a ela: se vocês realmente precisarem de ajuda, posso oferecer apoio como avó, mas a casa é minha. A ligação terminou com o choro abafado dela e meu silêncio. Eles pensaram que poderiam me empurrar para fora com palavras afiadas e ombros frios, mas o nome na escritura ainda era meu, e desta vez estava protegido pela lei. Certa noite, Evandro esqueceu de desligar depois de uma ligação. Fiquei na linha um momento a mais. Ouvi a voz de Cíntia ao fundo, afiada, frustrada. Você vai mesmo deixar ela nos chutar assim? Faça alguma coisa. Evandro não respondeu. Talvez, apenas talvez, ele estivesse começando a entender. Meu silêncio nunca foi fraqueza. Quando me chamaram de fardo, não disse nada. Mas a casa não ficou em silêncio. Ela se lembrou de quem a construiu. 1 semana se passou desde que o aviso legal foi entregue. Cada dia se arrastava na calmaria. A casa se tornou um campo de batalha silencioso. Cíntia empacotou em silêncio. Evandro separou as coisas deles sem uma palavra. Sem discussões, sem desafio. Eles sabiam que desta vez o poder não era mais deles. Naquela manhã, decidi ir ver por mim mesma. Não disse a ninguém que estava indo. Quando cheguei, a porta da frente estava entreaberta. Entrei. Evandro estava na porta da sala de estar, mãos nos bolsos, o rosto tenso e pálido. Cíntia estava atrás dele, braços embalando a barriga, os olhos afiados de ressentimento. Eles estavam carregando as últimas caixas para o carro. Eu não falei. Simplesmente fiquei no canto observando. Ouvi passos no andar de cima, o arranhão de algo pesado sendo arrastado pelo chão, a batida suave de uma porta se fechando pela última vez. Eles ouviram meus passos ecoarem no piso enquanto eu entrava na cozinha para me servir de um copo d'água, mas ninguém olhou para cima. Então, o som de uma porta de carro batendo lá fora. Pela janela, vi o SUV prata desbotado, cheio de malas, caixas, tudo. Evandro ao volante, Cíntia ao lado dele, o rosto como geada de inverno. O motor roncou.
Então o carro rolou para a frente devagar e pesadamente, como se também não quisesse partir. Sentei-me à velha mesa de jantar, ainda segurando meu copo d'água. E só depois que o som do carro desapareceu na distância, soltei um longo e silencioso suspiro. Não uma vitória, não uma vingança, apenas o retorno de algo que nunca deveria ter sido tirado. Levantei-me e percorri a casa devagar. Tudo ainda estava aqui. Os arranhões no chão de madeira, as paredes manchadas pelo tempo, as dobradiças da janela que gemiam ao vento. Todas as coisas que Cíntia queria substituir, todas as coisas que Evandro queria vender, todas as coisas que eu protegi por 30 anos. Abri a porta dos fundos e saí. A velha amendoeira estava alta, suas raízes profundas no solo, seus galhos arranhando o céu cinza. Folhas secas farfalhavam sob meus pés, sons ásperos, quebradiços, mas vivos. Abaixei-me e peguei um galho quebrado, lascado, desgastado pelo tempo, mas ainda não apodrecido, como eu. Sentei-me nos degraus dos fundos, girando o galho nas mãos. O vento mudou. Era afiado, cortante. Cada respiração saía como uma nuvem pálida. Não havia mais ninguém para me chamar de fardo, ninguém para fingir simpatia. Apenas eu, a casa e a velha árvore, testemunhas silenciosas de tudo o que havia sido perdido e recuperado. A noite caiu. A escuridão se instalou espessa e fria. Voltei para dentro, tranquei a porta, tranquei o barulho, a ganância, as mentiras. Na cozinha, a chaleira ainda estava lá. Liguei o fogão. A água começou a borbulhar, um som pequeno e constante, suave, mas quente, o suficiente para preencher o espaço vazio. Despejei a água em uma xícara, preparei um chá fraco, sentei à mesa, segurando-a com as duas mãos, deixando o calor penetrar nas minhas palmas calejadas. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em anos. Não mais pesada pelos sonhos de um lar cheio de risadas, de luz, do amor que uma vez foi prometido, mas nunca verdadeiramente dado. Apenas eu e a verdade, sólida, áspera, mas real. Eles partiram em uma manhã ventosa, sem despedidas. Eu não pedi uma. O céu estava claro, nítido, azul, mas o vento sibilava pelas frestas das velhas janelas, arrastando folhas secas em seu rastro. Eu tinha ficado na casa na noite anterior, no meu antigo quarto. Naquela manhã, sentei-me nos degraus da frente, mãos em volta da minha habitual xícara de café, preto, sem açúcar, o vapor se enrolando no ar frio, suave e silencioso. Eu os tinha visto, Evandro e Cíntia, enquanto começavam a carregar as últimas caixas no carro. Coisas que não tiveram tempo de empacotar ontem, ou simplesmente não se importaram. Não olhei para eles diretamente, não falei. O vento puxava a bainha do meu casaco, afiado e implacável. Mas eu estava acostumada a esse tipo de frio. O tipo que não vem do clima, mas das pessoas. O SUV desbotado cedeu sob o peso de tudo o que possuíam. Evandro bateu o porta-malas com mais força do que precisava. Cíntia entrou no banco do passageiro sem olhar para trás. Evandro demorou um momento ao lado da porta. Seu rosto estava desgastado, os olhos pesados com coisas não ditas. Por um breve segundo, pensei que ele pudesse dizer algo. Um pedido de desculpas, talvez, ou adeus. Mas não disse. Ele entrou no banco do motorista. O motor girou com um estrondo surdo. Então o carro se afastou lento e pesado, como se também não quisesse realmente ir. Fiquei sentada ali segurando meu café um pouco mais forte, observando até o carro desaparecer atrás das árvores antigas. O vento trazia o cheiro de maresia e terra úmida da chuva da noite anterior. Ninguém olhou para trás. Nem eu. Muito tempo se passou antes que eu finalmente me levantasse e caminhasse lentamente em direção à porta da frente. A casa estava quieta agora. O único som, o gemido da madeira sob os pés. Movi-me de cômodo em cômodo, abrindo cada janela, deixando o vento e a luz do sol entrarem, varrendo as últimas sombras persistentes.
No parapeito da janela da sala, coloquei um vaso de gerânios vermelhos, uma flor que ama o vento, toma o sol sem reclamar, pede pouco, mas sobrevive. Naquela tarde, poderei a amendoeira na frente. Cortei os galhos mortos que haviam rachado no vento do inverno. Cada corte firme, deliberado, limpo. Juntei a bagunça que deixaram para trás: papéis picados, garrafas vazias, algumas pinturas sem alma. Queimei-os na velha lareira. As chamas estalaram, consumindo os restos do que não pertencia mais. O calor se espalhou lentamente pela casa, afugentando um frio que havia se infiltrado anos atrás e se instalado. Quando a noite caiu, tranquei as portas, fechei as cortinas, abri o velho armário e tirei a pasta azul gasta. Verifiquei tudo uma última vez. Minha assinatura, ainda forte, ainda minha. Coloquei a pasta dentro do pequeno cofre e defini um novo código. Um código que só eu conheço. A escuridão se instalou. Mas desta vez o silêncio não estava vazio. Era pacífico. Preparei um bule de chá, sentei perto do fogo, observando o brilho vermelho roer as cinzas do que um dia foi. Lá fora o vento ainda soprava. Mas aqui dentro eu sabia que desta vez ninguém me tiraria desta casa novamente. Ninguém, nem mesmo aqueles que um dia amei, até não restar nada de mim. Eles se foram, e a casa, embora vazia pela primeira vez, estava cheia de um tipo diferente de quietude, a quietude da liberdade. Alguns adeuses não precisam de lágrimas, não precisam de palavras de despedida, apenas as costas viradas. E você entende que acabou verdadeiramente. O tempo passou silenciosamente. As estações vieram e se foram. A velha amendoeira no meu jardim da frente continuou trocando folhas e crescendo brilhante no sol de verão, nua e resiliente no cinza do inverno. Acostumei-me ao silêncio da casa. Não o tipo pesado e solitário, mas o tipo pacífico e constante que parece liberdade. Às vezes, sento-me calmamente nos degraus da frente desgastados, mãos em volta de uma xícara de chá quente, ouvindo o vento sussurrar através das folhas. Não me apego mais ao que foi perdido, e não ressinto mais aqueles que me machucaram. Evandro e Cíntia. Ouvi através de um velho conhecido na cidade que eles lutaram por um tempo antes de se estabelecerem em um apartamento alugado em outra cidade. Eles tiveram um menino. Isso é tudo o que sei. Um lampejo de algo se agitou dentro de mim. Não tristeza, não alegria, apenas uma aceitação tranquila. Que a vida avança à sua própria maneira estranha. Não entrei em contato. Eles também não. Algumas portas, uma vez fechadas, não devem ser abertas novamente. Aprendi a cuidar de mim mesma. Fiz amizade com o pequeno jardim atrás da casa. As fileiras de vegetais e canteiros de flores que plantei com minhas próprias mãos me deram um tipo de alegria simples e constante. Os vizinhos paravam às vezes, trazendo ervas extras ou frutas de seus próprios quintais, ou apenas um sorriso e algumas palavras gentis. Houve um tempo em que eu acreditava que, se apenas me sacrificasse o suficiente, suportasse o suficiente, a família sempre permaneceria inteira. Eu estava errada. Existem momentos, se você não proteger seu próprio valor, em que até aqueles que você mais ama podem virar as costas para você. Como um telhado que abrigou durante todas as tempestades, apenas para ser esquecido. Como se ninguém lembrasse quem o construiu com as próprias mãos, quem o manteve de pé com sacrifício silencioso. No final, encontrei a paz da maneira mais inesperada. Não em uma mesa cheia ou em uma casa movimentada, mas na autossuficiência, em saber meu valor, em ousar defendê-lo. Esta casa é mais do que apenas propriedade. É a prova de uma vida trabalhada, de um amor dado plenamente e das lições duramente conquistadas que vieram com ele. Se esta história faz você pensar nas mãos silenciosas que uma vez o mantiveram aquecido, tire um momento, apenas um, para lembrar, para ser grato, para honrá-las verdadeiramente. Porque ninguém tem o direito de fazer você se sentir pequeno no lar que construiu com seu coração, a menos que você permita.
E às vezes o silêncio não é rendição, é esperar pelo momento certo para se levantar e reivindicar o que sempre foi seu. Tomo outro gole de chá. O vento do final da tarde passa, trazendo o cheiro de jasmim do jardim. Pela primeira vez em muitos, muitos anos, meu coração se sente verdadeiramente em paz. Para mais histórias como esta, inscreva-se no canal Virar Página.